boa noite nesse Dia das Mulheres. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live sobre Yin e Yang, da dor à harmonia, para você saber como você pode... Oi Lu, tudo bem? Como você pode equilibrar a sua vida através da teoria do Yin e Yang. Para quem não me conhece, eu sou Suzana Padovani, sou professora de inglês e terapeuta holística especializada em equilíbrio Yin e Yang. A gente vai bater esse papo super legal hoje sobre isso. Cliquem aí nos coraçõezinhos, encaminhem um aviãozinho aí para quem precisa saber sobre esse tema, né? Sobre esse tal do bendito do equilíbrio, né, gente? Como é difícil a gente colocar equilíbrio na nossa vida. Ou a gente vai para um extremo ou a gente vai para o outro. Mas a filosofia chinesa do Yin e Yang ajuda a gente a achar esse ponto de centramento. Oi Tata, oi Bruna, oi Fábio. Muitos coraçõezinhos aí. Obrigada, gente. Gratidão. Vão encaminhando aí no aviãozinho para quem precisa, tá? E hoje que é Dia da Mulher, parabéns a todas as mulheres, né? E pensando em Yin Yang, pensando aí no feminino que tem a ver com o Yin, né? Quão é importante para nós mulheres retomarmos o nosso poder do sagrado feminino, que é o poder da criação, do gerar, do nutrir, do acolher e do cuidar. Não só dos bebês, das crias, dos nossos filhos, mas a mulher, ela tem, eu escutei essa frase uma vez e achei fantástica, a mulher, ela tem a capacidade de parir projetos, tudo aquilo que cai na mão dela, ela frutifica. Então vamos honrando esse nosso sagrado feminino aí, esse dom da criação e da nutrição, lembrando disso aqui nesse Dia das Mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Oi pessoal, oi Fê, oi Ju, ai que legal, oi Regina, oi Vivi, oi Rafa, ai gente, que emoção, todo mundo junto aqui para falar sobre Yin e Yang nesse evento especial, né? A gente vai fazer essa live hoje e amanhã também às 9 horas. Então, se você não ativou o sininho aqui no meu perfil, já ativa, tá? Para não perder a live de amanhã também, que vai ter surpresas aí, coisas muito especiais, tá? Então, gente, pra gente começar a falar sobre Yin e Yang, coraçõezinhos aí, Fê, a gente começar a falar sobre Yin e Yang, né? Eu vou aprofundar isso com vocês durante a live. Claro que a professora trouxe o hashtag caderninho aqui com as anotações, né? Precisa, coisa de professora, né? Que a gente vai fazer uma aula interativa aqui hoje sobre esse tema, tá? O Yin e Yang, gente, ele está em tudo, em toda a criação. Tudo tem Yin e Yang, são energias opostas complementares que permeiam toda a natureza, estão na gente, em tudo que existe. Essa combinação desses dois polos opostos é o que dá a vida a tudo que há. Mas a gente vai aprofundar isso aos pouquinhos, tá? E para vocês já se ligarem, Feliz Dia da Mulher, Stephanie, para vocês já se ligarem, quando a gente fala de Yin e Yang, até porque eu sou uma terapeuta holística, né? O holístico é aquilo que diz que tudo está conectado, né? Tudo está unido, uma coisa desemboca na outra, nada é separado. Tá? Então, quando a gente fala de Yin e Yang, a gente também vai expandir esse tema para outras áreas do conhecimento. A gente vai falar sobre criança interior, a gente vai falar sobre relacionamento, sobre espiritualidade, não religião, espiritualidade. Tá? Então, tudo está conectado e a gente vai seguindo esse norte aqui, pensando em todas as áreas da nossa vida, com a orientação do Yin e do Yang. Tá? Bom, vamos lá, continuando. Tá? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Boa noite, Cris. Uma pergunta que eu quero que vocês coloquem aqui no chat, tá? Na verdade não é uma pergunta, é uma instrução. Olha a professora, né? A instrução. Foi bem Yang isso daqui, né? Bem firme. A instrução, faça. Eu quero que vocês coloquem aqui, por favor, no chat, alguma dor que vocês tenham, tá? Eu perguntei isso nos stories, nas caixinhas, né? Não me lembro se foi ontem ou hoje de manhã, uma dor que vocês tenham na sua vida, em qualquer área, eu vou dizer para você se isso está relacionado com deficiência de Yin ou deficiência de Yang. Então, digitem aqui para mim, tá? Pode ser, tenho problema de relacionamento, não consigo me acertar no meu relacionamento, não consigo parar em nenhum emprego, enfim, problemas de familiares, tá? Então, coloquem aqui na caixinha pra gente, vamos aguardar. Oi gente, o pessoal tá entrando aí, para eu dizer para você se o que você tá me trazendo tem a ver com deficiência de Yin ou deficiência
deficiência de Yang. Então colocaram aqui, não consigo me impor em determinadas situações. Não consigo me impor em determinadas situações. Vocês acham que isso é deficiência de Yin ou deficiência de Yang, pessoal? Vocês que acompanham aí os posts, né, do perfil, que estão aprendendo juntos, né, sobre essa questão do Yin e Yang, o que vocês acham que é? Não consigo dizer não. É parecido, né, Cris? É parecido com o que ela colocou ali anteriormente, né? Não consigo me impor em determinadas situações e não consigo dizer não. Não crio, entendi. Obrigada, Cláudia. Bom, não conseguir se colocar, se pôr, ter a força de defender o seu espaço, será o quê, hein? Deficiência de Yang, da força ativa, da força que te leva para a vida, da agressividade no bom sentido. Quando a gente fala agressividade é no bom sentido, não é no negativo, tá? Não é violência, mas é aquela pulsão, aquela pulsão de ação, de você seguir, de você correr atrás do que você quer, tá? Então isso seria uma deficiência de Yang e um Yin, né? Aquela contração, aquele recolhimento mais intenso aí, é o Yin se sobrepondo ao Yang. Então precisa fortalecer o Yang, a força masculina, que não é exclusiva dos homens, tá? As mulheres também têm Yang. E o Yin é a força do feminino, que não é exclusiva das mulheres, os homens também têm Yin, tá? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui pra gente. Me falta Yang, a Cláudia falou, procrastinação extrema, a Beth disse. A Paula diz que tem dificuldade de criar laços afetivos. Vamos lá, vou falar aqui um de cada vez, tá? Então, pegando aqui, continuando, a Beth, procrastinação extrema. De novo, gente, o que vocês acham que é? Falta de Yin ou falta de Yang? Procrastinação, o não agir, o ficar, né, na pausa, parado, o não andar na vida. Deficiência de Yang, precisa fortalecer o Yang, tá? Me falta Yang. Cláudia, a gente tá falando aí, as perguntas estão vindo aqui todas com deficiência de Yang. Eu sei porque eu vim dessa história de muita deficiência de Yang, né? E eu vou contar pra vocês como é que eu ajustei isso daí. Se eu não tivesse curado meu Yang, eu não estaria nem aqui agora fazendo essa live. Vocês não iam me ver por aqui, né? Então foi o Yang que me trouxe pra cá. Então vamos ver mais perguntas aqui. Dificuldade de criar laços afetivos. Essa mudou um pouco. Dificuldade de criar laços afetivos. Vocês acham que é deficiência de Yin ou deficiência de Yang? Criar laços, conexão, amorosidade, proximidade, intimidade. Deficiência de Yin. Precisa fortalecer a energia do feminino, que é a energia da nutrição, do acolhimento, do sutil, da leveza, da comunicação, da aproximação, do cuidar. Então isso é deficiência de Yin, tá? Não consigo dar continuidade aos relacionamentos afetivos. Aí, Ju, a gente conversou um pouquinho sobre isso anteriormente, né? Precisa analisar certinho o que está acontecendo. Como que é esse não consigo dar continuidade? É você que termina, é a pessoa que sempre termina. Se for uma deficiência de Yang, que por exemplo foi o meu caso, a minha história de vida, tá? Eu era muito boazinha, eu era aquela mulher capacho, né, que aceitava tudo. E não dá pra ter um relacionamento, né, se você tá ali pela metade, se você não tá no equilíbrio, se você não consegue pôr quem você é, tanto a sua luz quanto a sua sombra. Se você não consegue se pôr pra outra pessoa, como é que você vai se relacionar? Então isso é deficiência de Yang, a minha força, a minha coragem de mostrar quem eu era, falar o que eu gostava, o que eu não gostava. Mas pode ter também uma deficiência de Yin. Se é uma pessoa muito briguenta, que quer ser dona da razão, vai dar ruim o relacionamento, também não vai dar certo. Aí precisa fortalecer o Yin. Então depende, tá, Ju? A gente precisa aprofundar isso daí para saber o que é que está acontecendo, senão fica muito vago, tá? Vamos ver se o pessoal colocou mais alguma coisa aqui. Veio dificuldade de relacionamento, procrastinação demais, a gente já falou, né, Fê? Se doar demais e dificuldade de receber. A Regina comentou, se doar demais, fazer muito pelo outro e não se pôr, não estabelecer seus limites. De novo, né? O Yin tá em excesso, precisa fortalecer o Yang para você poder colocar limites aí na coisa, tá? Isso mesmo, Clarice. Clarice respondeu ali, né? A hora que eu tava perguntando se é Yin ou se é Yang, certinho. Criar laços envolve o feminino. Cris, perfeito, arrasou. A professora vai dar até estrelinha aqui, ponto positivo.
Isso mesmo, dificuldade de criar laços, tudo que é o sutil, que é da emoção, é do feminino, que é o yin, tá? Oi Cris, oi Ká, não consigo nem definir. Eita Ju, a gente vai precisar analisar isso daí com mais calma depois, tá bom? Amanhã a gente vai continuar esse papo aí. Yin ou Yang, se alguém tiver mais alguma definição de algum problema, coloca aí, tá? Eu acho que tem uma pergunta aqui na caixinha. Não é pergunta, acho que alguém clicou sem querer aqui no pedir para participar. Então vamos lá para o nosso hashtag caderninho aqui, na nossa lista da aula de hoje, tá? Seguinte, hoje é dia da mulher, mas vocês também podem chamar os homens para assistir essa live. Essa live é a live de amanhã, para seguir o perfil, tá? Porque o homem também precisa equilibrar, né? Não é? A gente tá falando aqui, a maioria são mulheres, mas é claro que o homem também precisa ter esse equilíbrio, igualmente, né? Então chamem os homens também, que um homem equilibrado vai fazer a sua mulher muito mais feliz, né? Ele vai ter a força ali do masculino, mas ele também vai ter a leveza para lidar com o feminino, tá? Então chamem os maridos aí, os crushes, os namorados e afins, tá bom? E peçam para eles assistirem aqui a live, tá? Oi Ju, oi Val, eu também, Stephanie. O pessoal já tá papeando aqui no chat, né? Então vamos lá. Então a gente já falou das dores, né, que vocês têm, se é yin ou yang. Gente, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Só coloca aqui pra mim sim ou não, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá tudo bem aí por enquanto? Já cheguei assim, já cheio das informações. Só coloquem aqui pra mim. Beleza, Jéssica. Também cansei de ser só yin. Vamos exercitar o yang. Gente, o povo tá conversando aqui no meio do... É isso aí, gente. Depois a gente marca de tomar um café, todo mundo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, pode mandar aqui nos comentários. Tem uma caixinha de pergunta também, tá? Agora, pessoal, vou falar pra vocês um pouquinho da minha história com a deficiência de yang e com o yin. Quem me conhece sabe dessa história, tem bastante gente que me conhece aqui e que acompanhou essa evolução, né, esse fortalecimento, essa descoberta do meu yang, de um poderoso yang que eu nem sabia que eu tinha, gente. A pessoa foi até fazer crossfit, eu nunca imaginei eu, a bailarina de dança do ventre, fazer crossfit, gente. Mas foi porque eu descobri a força do meu yang. Tá? Então eu queria contar algumas coisas pra vocês que aconteceram aí no meu passado, eu coloquei aqui, que eu trouxe pra gente, tá? Eu queria mostrar uma foto pra vocês antes de eu começar essa história, tá? Então eu vou pegar uma foto aqui, é uma foto simples, é um desenho, espero que dê pra gente entender. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, acho que dá pra ver, coloquei aqui dentro da luz. O que vocês estão vendo aqui, gente? Talvez não dê pra ler o que tá escrito, mas o que é isso aqui? Coloquem aqui pra mim o que vocês estão vendo nesse desenho. Um desenho bem de criancinha, né? Acho que sumiu aqui, ó, fechou. Peraí, deixa eu voltar aqui a foto. O que vocês conseguem ver aqui nesse desenho? Fala pra mim aqui nos comentários. Se não estiver dando pra ver, me avisa aqui nos comentários também, tá? Bolsa, isso, Ju. Cadeado? É uma bolsa, gente, é uma bolsa. Isso, Vivi, isso. É uma bolsa, é uma bolsinha de... A gente tem bastante iluminação aqui, né? Mas é uma bolsinha de papel, tá? Vamos pensar que isso daqui é uma bolsinha de papel. Por que eu tô mostrando isso daqui pra vocês? O que tem a ver a bolsa, uma bolsa de papel no meio da live do yin e do yang? Vamos lá que eu vou explicar. É o seguinte, quando eu tinha por volta de uns 8 ou 9 anos de idade, eu gostava muito, né, já sabia que ia ser professora ali, né, gostava de picar, cortar, né, aquela bagunça, cortar revista, picotar coisa, pintar, coisa de criança, especialmente de menininha, né. E aí eu lembro que um dia eu me empolguei, peguei umas folhas de sulfite e eu fiz várias mini bolsinhas de papel. Oi, Jenny. Fiz várias mini bolsinhas de papel e eu pintei com lápis de cor, contornei com canetinha, fiz até a alcinha da bolsa, colei com durex e fiz mesmo, de verdade, um monte de bolsinhas de papel. Aí na minha cabecinha de criança, o que eu ia fazer? Antigamente, né, quem cresceu aí nos anos 90, sabe que a criançada ficava toda pra rua, todo mundo se conhecia, a mãe de um conhecia a mãe de outro. E aí eu resolvi que eu ia vender. Lá por não sei quantos centavos eu resolvi que eu ia vender aquelas bolsinhas de papel.
Eu ia lá pra baixo, lá pro portão, ia vender. Coloquei o preço e tava certa. Lá com o meu Yang lá infantil, tava certa, né? Que eu ia vender as bolsinhas de papel. Aí o meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu, que já era adolescente, né? Todo molecão, passou e viu aquilo e falou, que é isso? Eu falei, são umas bolsinhas de papel. Eu vou vender lá na rua, né? Aí ele, né, aquela coisa de irmão, né? Irmão mais velho, me chamou pra realidade, né? Pelo amor de Deus, você acha que alguém vai querer comprar um negócio de papel? Ninguém compra coisa de papel. Aí me deu aquele baque, né? Falei, nossa, então ninguém vai querer o que eu fiz? Ninguém vai querer o que eu fiz. Tanana, triste, né? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque aí vem uma coisa muito séria depois, tá? Claro que não foi isso que desencadeou, pelo amor de Deus, é só um link, tá? Mas eu percebi, esses dias eu lembrei dessa história e eu falei, eu vou contar pro pessoal lá na live, porque eu não lembrei por acaso. Porque essa história, ela veio na minha mente depois de décadas para me mostrar que eu passei a minha vida inteira, a maior parte da minha vida, achando que a única coisa que eu tinha para oferecer para o mundo eram bolsinhas de papel, que ninguém ia querer, que não valia nada e que ninguém ia dar um centavo por elas. Né? Então eu passei a minha vida aí achando que tudo que eu tinha para oferecer era pouco, era pobre demais, né? Ninguém ia dar valor, não era interessante para ninguém, era só um papel velho, rabiscado. Né? Então eu passei a vida, quase a vida toda, nesse sentimento aí da bolsinha de papel. E isso representa o quê? Uma grande deficiência de Yang. Eu precisei trabalhar o meu Yang, né? Meu Yin estava lá em cima, né? Querendo me proteger do mundo, né? Não deixando eu ir para o mundo, né? Na boa intenção, claro, nosso inconsciente faz essas coisas na boa intenção. Teve uma outra história que aconteceu, eu já era adulta, né? Eu tinha os meus 20 e poucos anos e eu trabalhei numa escola de idiomas, onde era uma escola pequena que estava começando e a dona, ela vendo tudo que eu, né? Porque a pessoa muito yin, né? Às vezes ela quer, como falaram aqui, a Clarice comentou, né? Ela quer fazer tanto, mas ela não se permite receber. Ela só quer fazer, mas não consegue receber porque ela não se acha merecedora, né? Então o que aconteceu nesse emprego? Vendo que eu fazia muito além do que precisava, gente, isso é incomum. A coordenadora chegou para mim e quis me oferecer um bônus de R$300, um pagamento à parte do meu salário de R$300 por mês na época, né? Porque eu fazia muito além das aulas. Só que pra mim eu sempre estava fazendo pouco, nunca era o suficiente, por mais que eu fizesse. Acho que muita gente se reconhece com essa história aqui, né? A Clarice disse, muito sentido teu exemplo. Bem por aí, tá? O que vocês acham que eu fiz quando ela me ofereceu os R$300 todos os meses? Vou esperar vocês colocarem aqui. Olha, teacher, o que vocês acham que eu fiz com aquele yin lá em cima e o yang lá embaixo, aquele sentimento de baixo merecimento total? O que vocês acham que eu respondi pra ela quando ela me ofereceu? Vamos ver se o pessoal coloca aí. Sara, oi Sara. Vários coraçõezinhos aqui, muito bem, pessoal. A Júlia respondeu e a Júlia acertou. Estrelinha pra Júlia aqui, ó, no caderninho. Hashtag caderninho, estrelinha pra Júlia. Eu recusei. Não precisa não. Não aceitou. Deu risada? Por dentro eu dei, né, Cris? Não na cara dela, gente. Pelo amor de Deus, ri na cara da mulher. Não chorei, mas... Carol, eu recusei. Eu falei, não precisa. Assustada, assim, com aquele olho arregalado. Sabia que me doeu aquilo? Meu senso de merecimento era tão baixo, que chegou a me fazer mal ela me oferecer aquilo, porque parecia uma coisa muito feia. Nossa, imagina, eu que faço as coisas assim tão poucas, né, tão mal feitas, eu vou aceitar R$300, ia parecer que eu estava explorando ela. Eu recusei. Ela teve que insistir para eu aceitar o raio dos R$300. Aí eu aceitei, mas fiquei naquele desconforto, né? Então, esse tipo de história, né? Merecimento lá embaixo. Fora, né? O que o pessoal chama de, entre aspas, aí o pessoal chama de boy lixo, né? Os crushes, aqueles caras que não respeitam, que só querem curtir, né? E a gente tem que dizer também que tem mulher assim também, não é só homem, né? Isso é do ser humano, tem muitas pessoas assim. Mas no meu caso, falando aqui pra vocês como mulher,
com uma mulher hétero, né, cis hétero, eu encontrava só boy lixo. Por quê? Onde é que estava o meu merecimento? Que mensagem que eu estava passando para o universo? Me sentindo do jeito que eu me sentia. Que eu merecia pouco, que eu não merecia respeito, que eu não era ninguém. E era isso que eu atraía. Né? A Clarice está falando aqui, sei que não depende só disso, só trouxe um exemplo, se sentiu ofendida. Exatamente. R$300 na época era dinheiro, né, Stephanie? Não, hoje ainda é, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, contando pra vocês um pouquinho do que aconteceu comigo aqui, né? E aí uma parte um pouco mais delicada, né? Toda essa trajetória, né, quem me conhece sabe, quem não assistiu os meus destaques, Minha História, principalmente tem Minha História e tem o Comece Aqui, tá? Depois, em outro momento, depois da live, amanhã, vocês entram lá no Minha História ou no Comece Aqui. Por que eu tô falando isso? Porque lá eu tô contando mais partes importantes da minha trajetória, né? Que foi quando eu tive os 3 anos de síndrome do pânico na adolescência e eu tive vários episódios de depressão também, até uns 22 anos mais ou menos, tá? E totalmente ali o Yang reprimido, né? A força de pulsão de vida reprimida e eu não conseguia ir pra vida, não conseguia fazer as coisas, você acaba meio que desistindo da vida, entre aspas, né? Então eu tive essa problemática, né, da síndrome do pânico, da depressão durante muitos anos aí da minha juventude. Eu sempre falo que a minha juventude foi atípica, né? Não que eu seja tão velha agora, né? Mas quando eu era mais jovenzinha, né, a coisa foi bem atípica e foi bem complicada. Durante 2 anos eu não conseguia andar sozinha na rua porque disparava gatilho de ataque de pânico, sempre tinha que ter alguém comigo. Foi uma fase bem complicada, mas eu vou pedir para vocês olharem os meus destaques, minha história depois, tá? E por que eu estou contando essa outra parte triste, né, mas que também foi superada para vocês? Porque foi aí que eu cheguei na parte das terapias holísticas. Eu fiz a psicoterapia tradicional, que foi importantíssima, né, que foi ali onde abriu a porta para minha cura, para minha libertação, né? Eu gosto muito dessa frase que os evangélicos usam, né, cura e libertação, que é o que eu sinto mesmo. Então eu fiz lá os 8 anos de psicoterapia tradicional, que foi maravilhoso, e depois eu conheci a parte holística, né? Toda essa parte, né, que engloba aí constelação, apometria, reiki, eu sou reikiana, sou formada em reiki, né? E aliada com a minha espiritualidade, que não é religião, é espiritualidade, é a crença em algo maior que guia tudo, tá? Então eu cheguei nessa parte do holístico que me trouxe muitas respostas, muita coisa fez sentido pra mim. E aí eu sempre ávida por estudar psicologia, coisas da mente humana, das emoções, do espírito, da alma. Nesse estudo todo fui fazendo as minhas formações e aí essa coisa do Yin e o Yang ela me achou, né? E ela respondeu muita coisa pra mim, essa questão do equilíbrio, porque permeia toda a nossa vida, né? Então foi assim que eu cheguei, né? Através da dor, eu cheguei aí nas terapias, cheguei na terapia holística e aí o Yang e o Yin bateram na minha porta, né? Oi, a gente tem alguma coisa para oferecer para você. E aí foi só melhora, só desenvolvimento, parece que deu um gás, assim, sabe? No meu desenvolvimento aí, na minha trajetória, e vai fazer isso por vocês também, tá? Se vocês se permitirem. Vamos ver porque que o pessoal tá colocando aqui, antes da gente dar sequência. Eu também me alegrava com migalhas, Cris, muito triste isso. A Carol disse que é quando você arruma alguém legal, acha que não merece. Exatamente, Carol. Então, a sua própria energia, a sua própria parte oculta ali, né? Porque tudo é frequência, gente. Tudo é frequência, tá? Então, se a frequência ali não tá batendo, é igual o ímã, né? Quando você pega o ímã em 2 polos diferentes, né? Eles vão se... 2 polos diferentes não, 2 polos iguais. Aquelas bem assim, fugiu da aula de física, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Eles acabam se atraindo ou se repelindo, tá? Então é bem por aí. A Juliana disse, assistam. Ai, Ju, obrigada. Assistam lá o Destaque Minha História, né? Eu recebi um monte de foto de gente chorando. O povo me mandou foto chorando, gente. Vou até postar, olha só que vergonha, postar a foto do povo chorando. Vão brigar comigo. Eu era igual a Cris Moda, a Cris Marinari tá dizendo. Oi, Lilian, tudo bem? Então vamos lá, gente. Então eu falei sobre o não estar disponível para a vida, né? Ter tido essa questão da depressão, que seria uma questão da sombra do Yin, porque as energias Yin e Yang, elas têm o lado luz e o lado sombra.
Eu fiz alguns posts sobre isso no meu perfil, tá? Tem a parte positiva e tem a parte que a gente precisa dar uma trabalhada usando a outra polaridade para equilibrar. O Yang muito destrambelhado precisa do Yin, o Yin muito destrambelhado precisa do Yang, para permanecer aí um equilíbrio, tá? Então vamos lá, gente, tomar um pouco de água aqui, porque agora a gente vai entender melhor o que é esse tal desse Yin e esse Yang, tá? Então vamos lá. O que é o Yin e o Yang, né? Então é uma filosofia tradicional chinesa, tá? Que tem base na religião taoísta, né? No taoísmo, né? Enfim, uma filosofia tradicional aí bem antiga chinesa. E o que o Tao, né? O que o taoísmo acredita? Que tudo, como eu falei para vocês lá no começo, que tudo na natureza é feito a partir de dois polos complementares. São dois polos opostos, tá? Mas só que eles se complementam, eles precisam um do outro. Como é que é isso que gera a vida, é isso que gera o Qi, a energia da vida. Sem essa polaridade não existe vida. É essa junção desses polos que faz a vida acontecer. É daí que o universo se criou, que nós fomos criados. Por isso que permeia tudo. Então vamos pegar exemplos práticos aqui na natureza, tá? Vou pedir até para vocês colocarem aqui. Dia, noite, polos opostos, né? Não dá para ter só dia e não dá para ter só noite. O que mais que existe aí de polaridades? De opostos que precisam um do outro. Dia e noite, o que mais? Vamos colocando exemplo aí. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Água e fogo, então dia e noite. Água e fogo. A gente precisa dos dois. Não tem essa de que um é melhor que o outro, que um é superior ao outro. Não, os dois são importantes, né? Água e fogo, dia e noite. Felicidade e tristeza. Tristeza também faz parte para apontar que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, tá? Vida e morte, alto e baixo, claro e escuro, tá? Preto e branco. Então, tudo, né? É raso e profundo. Então, tudo é feio. Gente, a melhor definição de opostos complementares foi dada pela Cris Moda. Arroz e feijão. Arroz e feijão foi ótimo, isso mesmo, né? Sol e chuva, persistência e rendição. Perfeito, Clarice. Saber a hora de avançar e saber a hora de recuar, né? Ter essa estratégia, né? Não adianta você só ir, não adianta você só ficar parado, tá? Então, isso permeia toda a natureza e é daí que a natureza foi criada. Então, além de estar em toda a natureza, nós somos parte da natureza, o Yin e o Yang, ele está em todos nós. Então, toda mulher, tudo bem, a energia Yin, ela é mais do feminino, toda mulher, né, cis, ou enfim, possui mais Yin, mas ela também precisa de Yang. Todo homem cis, etc., possui mais Yang, mas ele também precisa de Yin, tá? Então, vamos definir um pouquinho como são cada uma das energias, tá? Então, o Yin, a gente vai pensar o seguinte: feminino, não só exclusivo da mulher, frio, noite, escuro. Isso não significa que ela, né, vai ficar lá chorando, né? É só pra gente entender que é uma coisa mais de contração, de contemplação. Então, o Yin, ele vai trazer tudo aquilo que é sutil, que é suave, que é delicado, que tem a ver com criação, com nutrição, com acolhimento, com leveza, delicadeza, suavidade. O Yin está ligado com as artes, com tudo aquilo que é o belo, com tudo aquilo que é suave, com tudo aquilo que nutre e que acolhe, tá? Aí a Su tem essa veia de professora que a gente fica feliz quando ela diz muito bem. Vamos dar estrelinha aqui pro pessoal, que o pessoal tá curtindo as estrelinhas. Você também é professora, né, Clarice? É isso aí.